você que é casado, claro que você vai ter, eu não posso falar para minha esposa que eu estou em jejum, aí passa o dia todinho. O que é que tu tem? Não posso falar, é mistério. Que conversa é essa, rapaz? Você tem que falar para sua esposa sim. Ou você está jejuando para mim? Mesmo para mim? Então eu já falei aqui algumas vezes aqui que o jejum ele é uma ferramenta espiritual. O jejum é para Deus. Não é para você estar pedindo chave de carro, chave de moto, chave de apartamento, para arranjar uma esposa, para arranjar um esposo. Seja lá o que for que você esteja pensando, tire isso da sua cabeça e coloque de uma vez por todas na sua cabeça que o jejum ele é uma ferramenta espiritual. O jejum é para Deus. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim? Eita, Jesus Cristo amado. Para mim, você vê aqui que não foi pouco tempo não, viu? No 5º e no 7º mês, durante 70 anos, viu? No 5º e no 7º mês, durante 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim? Diz o Senhor. O Senhor está fazendo uma pergunta aqui para aquele povo. E hoje, nesta madrugada, vamos falar sobre o seguinte tema: o jejum que não agrada a Deus. O jejum que não agrada a Deus. Para entendermos melhor o que o Espírito Santo colocou em nosso coração para trazermos para a igreja de Cristo, Salvador e Senhor, vamos começar meditando a partir do versículo 1. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, em Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarazé e Regem-Meleque, os seus homens, para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Chorarei eu no 5º mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos? Aqui os próprios sacerdotes perguntando, né? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Ô Zacarias, fala a todo este povo, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes dizendo: Quando jejuastes e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim? Vemos aqui no começo dessa mensagem uma hipocrisia do povo dessa terra, incluindo dos próprios sacerdotes daquele tempo. Vemos aqui uma hipocrisia deste povo, dessa terra, incluindo dos sacerdotes, ao ponto do próprio Deus falar no versículo 5. Vai lá, Zacarias, pergunta para esse povo, fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes. Não só os sacerdotes, mas todo o povo. Deus deixou uma observação aqui. Vai lá, Zacarias, fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuaste e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Então vemos aqui a chegar ao ponto do próprio Deus mandar Zacarias e perguntar para esse povo: você está jejuando para mim? Mesmo para mim? Então eu já falei aqui algumas vezes aqui que o jejum ele é uma ferramenta espiritual. O jejum é para Deus, não é para você estar pedindo chave de carro, chave de moto, chave de apartamento, para arranjar uma esposa, para arranjar um esposo. Seja lá o que for que você esteja pensando, tire isso da sua cabeça e coloque de uma vez por todas na sua cabeça que o jejum ele é uma ferramenta espiritual. O jejum é para Deus, para o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida, de alguma maneira, né? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto e foi para um grande propósito, onde eu e você sabemos,
no propósito de morrer por amor de mim, por amor de você, por amor de todo aquele que nele crê, para não perecermos em nossos pecados, para pararmos de matar, fazer sacrifício de bodes, sacrifício de pombas, sacrifício de animais, e dobrarmos os nossos joelhos e fazermos o sacrifício de um coração quebrantado, como Davi fez. Moisés jejuou por diversas vezes também, por diversos dias também, debaixo de um propósito. Em todos eles o nome do Senhor foi glorificado. Elias foi o homem também que fez dias e dias de jejum. Também em todos os objetivos, em todos eles o nome do Senhor foi glorificado. Você não vai ver na palavra de Deus nenhum jejum. Eu sou bem ousado em dizer isso. Você não vai ver na palavra de Deus nenhum jejum onde alguém disse assim: eu vou jejuar aqui em prol de uma casa própria, eu vou jejuar aqui em prol do meu carro, em prol de seja lá o que for. Todos os jejuns do povo de Deus, do Israel de Deus, foram sempre para um propósito, para o nome do Senhor ser glorificado e não para o seu benefício próprio. Isso é algo que acontece desde antigamente, como vemos aqui nessa passagem de Zacarias, como também no tempo de Jesus, e posso ir mais além, trazer para 2021. Infelizmente tem pessoas jejuando pelos propósitos errados. Não é à toa que Jesus destaca um jejum feito pelos fariseus, né? Eles se aproximam de Jesus praticamente se amostrando, né? Nós jejuamos e nós jejuamos. Vejamos o que diz em Mateus. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Olha só isso aqui. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Para que destacar isso? O jejum é você e Deus. Não é à toa que mais na frente Jesus ensina ele como jejuar, como orar, como buscar Deus. E os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então você vê que aqui, até mesmo no tempo de Jesus, as pessoas jejuavam pelos propósitos e pelos objetivos errados, ou talvez até de uma forma errada, né? No caso aqui dos discípulos de João, eles estavam ali querendo aparecer. Olha, por que jejuamos nós muitas vezes? E eu vou confessar para você que eu particularmente já cometi esse erro, até Jesus me pegar e falar: o jejum é eu e você e eu, e ponto final. O máximo que pode acontecer é você falar para sua esposa. E se eu não falar para minha própria companheira, como é que vai ser isso, né? E outra, os dois é uma só carne, né? Então eu tenho que falar para ela, né? Até para ela se preparar na rotina do dia, né? Por exemplo, ela vai, faz ali um almoço todo caprichado, eu estou em jejum e não falei nem para ela. O que é que vai acontecer? Vai acontecer aborrecimento, né? Por que você não falou? Eu fiz aqui uma comida aqui para dois. Então tem que haver a comunicação, né? Cada caso, um caso. Não estou generalizando. Estou aqui especificando. Você que é casado, claro que você vai ter: eu não posso falar para minha esposa que eu estou em jejum, aí passo o dia todinho. O que é que tu tem? Não posso falar, é mistério. Que conversa é essa, rapaz? Você tem que falar para sua esposa sim. Agora não fazer como esses camaradas aqui, né? Para querer aparecer. Mas na frente a gente vai ver, né, Jesus destacando isso. Não façam como eles, fazem para querer aparecer, para serem vistos, né? Então, você e Deus. Aí Deus continua: ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comeste e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um com seu irmão. Aqui Deus ele já está dizendo aqui como é que é para ser feito o jejum. Olha, presta atenção. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo:
executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Não é à toa que no capítulo 8, versículo 16 e 17, para ser mais específico, vemos verdadeiramente a vontade de Deus. Diz o seguinte: eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu companheiro, executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Logo entendemos que essa é a vontade de Deus, não só quando estiver jejuando, mas também quando não estiver jejuando. No versículo 9 e no versículo 10 do capítulo 7, vemos aqui as exigências de Deus, as exigências divinas do Senhor, o que Deus está exigindo. Neste exemplo aqui, vemos o exemplo de homens e mulheres de Deus, do povo dessa terra, incluindo os sacerdotes, de pessoas hipócritas. Eles achavam que o jejum, da forma que eles estavam fazendo, estava agradando a Deus. Vou jejuar, mas não vou ter misericórdia do meu irmão. Vou jejuar, mas vou continuar oprimindo o órfão, a viúva e o pobre. Vou jejuar, mas vou planejar, maquinar, desejar o mal contra o meu irmão. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Deus, ele não se agrada, não recebe jejum de hipócrita. Cria vergonha na tua cara. Jesus está voltando. Se arrepende dos teus pecados, se converte e seja fiel até a morte. Jesus está voltando. No versículo 9 e no versículo 10 vemos as exigências do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso. E vemos em seguida a teimosia desse povo, desses surdos espirituais. Deus falou e as pessoas não querem ouvir. Deus falando e esse povo não querendo ouvir. Os surdos espirituais. Deus fala, não obedece, não ouvem, não escutam. Vejamos o que diz. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram um ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Não é à toa que Jesus Cristo fala em Mateus, capítulo 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Glória a Deus, aleluia. A chamada de Deus foi rejeitada, Deus deu uma ordem, Deus falou e o povo não quis ouvir, está com o coração duro, então Deus está irado e decide também não ouvir esse povo. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Então Deus diz aqui, também não vai ouvir. Está desobedecendo? Deus, ele não ouve desobediente. Deus, ele não ouve rebelde. Deus, ele não ouve hipócrita. Deus não ouve pecadores. Irmãos, isso é Velho Testamento, pois vamos para o Novo. João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor